tarde. Hoje falamos do desporto no concelho, com destaque para o futebol, que a Rádio Alto Ave, como se sabe, acompanha em permanência e quando falta perto de um mês para o início da temporada para a principal equipa do concelho. O clube mais representativo, o Vieira Sport Clube, que este ano completou 57 anos, disputa, como se sabe, o Campeonato Pro Nacional, este ano na Série A, na Associação de Futebol de Braga. Concluiu a temporada 2021-22 na quinta posição e prepara-se para iniciar a nova época dentro de um mês, no final da semana de 10 e 11 de setembro, recebendo o Grupo Desportivo de Prado. Na divisão de honra, o Guilho Frei, que cumpre o 42º aniversário, concluiu na sétima posição. A última temporada inicia a nova época em 18 de setembro, recebendo o Celeiros. Na primeira divisão da Associação de Futebol de Braga, Série E, nas 12 equipas estão duas de Vieira do Minho, Mosteiro e Grupo Desportivo de Roças. O Mosteiro, que este ano completa 43 anos, em 21 de dezembro, concluiu a época 2021-22 em quarto lugar da classificação. O Grupo Desportivo de Roças, que também este ano já completou 43 anos, concluiu em décimo. Além destas quatro equipas na Associação de Futebol do Braga e das camadas jovens do Vieira Sport Clube, o Grupo Desportivo do Ventosa disputa o campeonato do Enatel e tem evidenciado alguns praticantes que depois rumam aos distritais. E também o futsal tem praticantes no concelho e, entre outros, ainda uma referência ao Ginásio Clube de Vieira, que recentemente fechou o trabalho de mais um ano, que vem desenvolvendo desde há vários anos uma atividade de promoção da ginástica. Todos promovem a prática do desporto e todos também promovem o concelho. Como é sabido, a Rádio Alto Ave é, ao nível das rádios locais, das que mais, se não a que mais tempo de antena destina ao acompanhamento das coletividades desportivas do seu concelho. Desde sempre, a rádio do concelho de Vieira do Minho acompanha o seu clube mais representativo, o Vieira Sport Clube, como também as outras coletividades que desenvolvem desporto federado, sem descurar a atenção a outras modalidades. Pelo seu programa desportivo Grande Área, passam semanalmente a ação e a visão dos intervenientes no desporto concelhio, mas no seu processo de desenvolvimento, a Grande Área chegou ao que de mais relevante se passa no desporto distrital. O que justifica o destaque do falar daqui de hoje, e por isso o nosso convidado é António Silva, responsável do desporto da Rádio Alto Ave. Boa tarde, António, obrigado por mais estes momentos. Como estão os clubes do concelho quando se prepara a abertura da época? Muito boa tarde, em primeiro lugar ao José Luís Machado e a todos os que nos ouvem lá em casa, ou no trabalho, ou no carro, seja onde for, todos aqueles que estão ligados à Alto Ave FM. Bem, e também na net. Exatamente. Nesta altura, estamos numa fase de preparação, até porque os campeonatos estão aí à porta. Lembrando, e já o fez há pouco, o Vieira... Já tudo com plantéis fechados? Os plantéis nunca estão fechados, como dizem os treinadores, e muito menos ao nível da distrital, porque há um tempo mais longínquo para se fechar também os plantéis. Pelo menos ao nível do futebol distrital é assim, sabendo que no futebol profissional o mês de agosto é o derradeiro mês para fechar então os plantéis e para definir os mesmos relativamente a entradas e saídas. Mas hoje importa aqui focar, e como fez já no seu resumo, destacou todos os clubes e associações que praticam desporto no concelho de Vieira do Minho, desde o futebol à ginástica, desde o futebol sénior à formação. Também as bicicletas e as motos também, do terreno. Também as bicicletas, as motos, os jipes, portanto, há de facto um leque vasto de atividades desportivas no concelho de Vieira do Minho. E hoje penso que nos vamos focar mais aqui, se bem que mais à frente gostaria também de fazer uma antevisão àquilo que é a designação
das séries, sobretudo onde estão inseridos os clubes do concelho de Vieira de Minho. Mas vamos por partes e dizer... Está no alinhamento, é bom dizer que está no alinhamento. Exatamente. Nesta altura, as equipas estão a preparar-se, estão a formar os seus plantéis. Mas há sinais de que alguma das equipas, ainda até ao final deste mês, possa reforçar-se? Sim. Ou perder jogadores? Pode acontecer em qualquer uma das equipas e em qualquer escalão do futebol. Neste caso, e olhando, centrando-nos um pouco nas equipas do concelho de Vieira de Minho e as suas movimentações de mercado, se assim podemos dizer, por exemplo, damos conta, e começo já por aqui, o Mosteiro é o clube que menos divulgou até ao momento os reforços para a nova época desportiva, sabendo a Alto Ave FM, obviamente, que o grosso do plantel da última temporada mantém-se, mas, e é uma novidade que posso deixar já aqui também em primeira mão, por exemplo, Pelé, que é um jogador do concelho de Vieira de Minho, que já passou pelas camadas jovens do Vitória de Guimarães, do Vieira Sport Clube, entre um ou outro emblema, é reforço do Mosteiro. Fica aqui este dado em primeira mão, por aquilo que fomos observando nos últimos tempos. Depois o Roças... Isso é que é generosidade, não passou pelo Grande Área primeiro. Não passou, mas passa em primeira mão na Alto Ave FM, até porque o Grande Área está de férias e regressa só dentro de 15 dias aproximadamente, para podermos antever também aquilo que vai ser o arranque, sobretudo o campeonato da Pro Nacional. Mas estava eu a dizer que das equipas do concelho, nota-se aqui já também muitas movimentações ao nível da primeira divisão distrital. O Roças está de facto com um número já significativo de reforços para a nova época desportiva, sendo que, por exemplo, na formação do Vieira Sport Clube, pescou, é o termo mais usado também nestes meandros, Luís Souza, João Teixeira, Paulo Gonçalves e Ricardo Rebelo. Portanto, são ex-júniores, são da cantera do Vieira Sport Clube e que vão ter a sua primeira experiência como séniores ao serviço do Roças. E isto é aquilo que sempre falamos quando vimos aqui falar do desporto, é esta de colaboração entre os... De extrema importância, até que serve a todos. Exatamente, serve a todos. E de muita importância, sobretudo, para estes jovens que vão realizar a sua primeira época de sénior. Como se sabe, a casa-mãe não consegue colocar todos, integrá-los todos na formação sénior. É o Benfica, o Porto, o Sport ou o Braga de Vieira de Minho, não é? O Vieira Sport Clube é o clube que mais alimenta, naturalmente, porque tem camadas jovens, claramente há muitos anos a esta parte. É o clube que mais alimenta os clubes do concelho de Vieira de Minho, nomeadamente Mosteiro e Roças, ou outro. E ainda é verdade aquilo que vimos repetindo relativamente ao Ventosa, que também revela alguns valores que depois são aproveitados? Claro, e há jogadores que certamente vão servir, jogadores da formação do Vieira Sport Clube, saídos da formação do Vieira Sport Clube, vão servir também o Ventosa. Mas confesso que não tenho qualquer dado do Ventosa. Tentei uma pesquisa mais alargada. Estamos a falar de futebol de Inatel, que não tem a visibilidade. Devia ter, porque hoje os instrumentos permitem isso, e nomeadamente as internets permite exatamente isso. Mas não temos ainda dados concretos relativamente à formação de Ventosa, que eu sei que vai continuar a competir no campeonato da Inatel. Mas estava eu a dizer que o Roças está-se a movimentar bem em termos daquilo que é a sua orientação em termos de reforços. Hugo Gonçalves, Luís Oliveira, inclusive André Vieira e também Luís Oliveira, que é um guarda-redes que foi formado no Porto Dave, equipa do concelho da Póvoa de Lanhoso, vai jogar no concelho de Vieira de Minho ao serviço do Roças. Depois, para além disto, é um clube que manteve também as suas mais-valias para a próxima temporada. Lembro-me de Manuel Peru, é um dos jogadores, um dos nomes mais sonantes também a este nível no concelho de Vieira de Minho. O capitão Guilherme, que se vai manter, um jovem que é uma promessa e que tem um valor extraordinário enquanto jogador de futebol, ao nível técnico, visão de jogo, que é parente.
O Roças foi a eleições recentemente, aliás demos conta disso aqui também, e para além de manter aquilo que é a sua estrutura, a estrutura mais forte da última temporada, tem aqui um reforço, um misto de muitos jovens que vai permitir também ao técnico Bruno Martins e aos seus adjuntos Vítor Vieira e Pedro Pereira ter mais margem de manobra para poder fazer um trabalho ainda mais de sucesso em relação àquilo que foi neste passado recente, com tudo aquilo que o Sr. Presidente da Direção já também aqui deixou na Altoave FM. Parece-me que está a reforçar-se e atento, porque há sinais aqui de querer muito mais, sobretudo de poder melhorar e muito aquilo que foi a sua posição na tabela classificativa da última temporada, e penso que tem valores para isso. Foi 10º na última. Exatamente. Mas tem valores... Mas isso pelos valores do Roças, mas também os adversários também normalmente procuram melhorar. É isso, já vamos analisar essa série também, em que a equipa do Roças está inserida, à semelhança daquilo que foi a série da última temporada. Portanto, vai encontrar ali praticamente os adversários que teve no passado. Mas parece-me que está, de facto, a caminhar em termos daquilo que é a construção do seu plantel para melhorar essa classificação, e depois tem uma grande vantagem também que posso aliar, já que estamos a falar do Roças, porque vamos ter naturalmente todo o tempo para falar também, ou continuar a falar do Roças nos programas desportivos, mas hoje focamos-nos exatamente naquilo que interessa. Tem a ver não só com aquilo que é a sua estrutura em termos de plantel, mas também tem uma orgânica hoje um pouco diferente e parece-me muito mais trabalhada, focada naquilo que nós habituamos a dizer, o futuro, colocada no futuro, desde o seu arrelvamento do Francisco de Matos, desde a construção dos novos baleares que permitem naturalmente também outra forma de se trabalhar e, sobretudo, a chamada dignidade em termos de infraestruturas para os jogadores que não ganham, para além de uma bancada que já está coberta também. Portanto, há aqui, de facto, um trabalho que é notório e que é de enaltecer em volta deste clube da Vila de Roças, aqui do concelho de Vieira do Minho. Vai estar inserido na Série E. E isso em Vieira do Minho. É o esforço municipal. É o esforço do município, é o esforço dos diretores que trabalham e batem às portas para tentar amealhar, por pouco que seja, algum para ajudar as despesas. E atenção que isto, estamos a falar do futebol da primeira divisão distrital, mas quem estiver atento, tal como está ou tem estado a Altoave FM, dá-se conta que não é fácil, porque há uma verba bastante já significativa só para inscrever uma equipa numa associação, neste caso da Associação de Futebol de Braga, ultrapassa, anda ali por volta dos 5.000 euros, se não me falha a memória, para um plantel. Estamos a falar de futebol distrital. Portanto, isto com poucos associados, com cotas baixas. Com poucos associados, com poucos apoios, portanto tem que haver muito carola a gostar de futebol para poder levar o barco a bom porto. E em Roças essa gente está a trabalhar muito bem. E não temos tecido empresarial que possa apoiar da maneira necessária. José Luís, já falamos aqui e voltamos a dizê-lo, até porque é conhecimento nosso e, aliás, de toda a gente que vive no concelho de Vieira do Minho. Basta ir ao relatório de contas da Câmara Municipal, que as verbas estão lá, que são distribuídas pelos clubes. Portanto, o maior patrocinador de qualquer clube no concelho de Vieira do Minho chama-se Câmara Municipal de Vieira do Minho. E se não fosse este apoio... Se formos a Cabeceiras, provavelmente encontramos a mesma situação. Se calhar sim. Em Cabeceiras não, infelizmente não. Em Cabeceiras tem clubes de Cabeceiras de Basto, mas o atleta cabeceirense está extinto. O estádio das Cerdeirinhas está ao abandono, o que em Vieira do Minho não acontece. Portanto, as coletividades têm o seu espaço, com ajuda ou não da Câmara Municipal de Vieira do Minho, mas muito com a ajuda da Câmara Municipal de Vieira do Minho, tem o seu espaço digno para se poder trabalhar e para receber também os clubes. Aqui também temos um caso especial, que é o de Guilherme Freire,
que é especial em tudo, Foi o início. Até Foi o início. em ter um Foi o trampolim. Tem mecenas particular. Tem e há que realçar e tirar também o chapéu ao senhor Armando Pereira, que na altura, quando houve essa possibilidade do tapete sintético em Guilhofrei, teve também as suas exigências e penso que são legítimas, penso que é justo fazê-lo, foi deixar de ser o Campo da Lomba para homenagear o seu avô. Acho que aqui há um gesto bonito. Eu sei que o primeiro nome foi concedido pelo lugar, porque é o lugar da Lomba onde está o José Joaquim Pereira hoje, o campo de futebol do Guilhofrei, mas não deixa de ser uma homenagem também a uma pessoa que muito diz, neste caso, ao Sr. Armando Pereira. E com isso beneficiou a CIR Guilhofrei, beneficiou a freguesia, que tem umas instalações espetaculares, muito dignas, muito bonitas, e que tem ali um parque de jogos para as pessoas se poderem divertir também um pouco ao fim de semana, saindo daquela monotonia, daquela rotina. Pelo menos sabem que ao domingo podem se distrair, ao fim do almoço, já sabem, o Guilhofrei vai jogar em casa, estamos perto, vamos ver aqui, mas também acaba por despertar até, se calhar, muita gente daquela freguesia, no sentido de poder dar uns passeios ao fim de semana acompanhando a equipa fora da sua freguesia. Portanto, tudo isto conta. E em Guilhofrei ainda existe aquele entusiasmo que sempre aqui se registra dos que estão lá fora, dos que emigraram. Os imigrantes vão ficar ligados à CR Guilhofrei para todo sempre. Ou seja, hoje com menor bairrismo, digo eu, pelaquilo que tenho ouvido e tenho compreendido, da boca do José Moreira, que é o presidente da direção, mas no entanto ele tem demonstrado esse carinho, diz que o apoio hoje é menos, mas se calhar também por essas condições, porque a crise é mundial, não é local. E por isso acho que este menos apoio tem reflexo sobretudo sobre isso. Falavas do Mosteiro e do Roças em particular. Exato, e começamos pela primeira divisão distrital. Vamos subir um degrau e estamos a falar do Guilhofrei. O Guilhofrei, como já disse, tem umas instalações que a mim, enquanto adepto de futebol, mas sobretudo enquanto vieirense, porque eu estou num concelho que se chama Vieira do Minho e Guilhofrei faz parte desse mesmo concelho. Enquanto amante de futebol, estou muito, muito satisfeito. Enquanto vieirense, estou orgulhoso porque o clube oferece a quem nos visita condições a este nível muito acima da média. E quanto ao plantel, o plantel e a série. O plantel manteve também aquilo que é. Aliás, os clubes no concelho fizeram isso. E o Guilhofrei não é exceção. Manteve o seu núcleo duro, viu sair um ou outro jogador, viu sair Vítor Dias, que comandou a equipa na última temporada, um treinador que eu gostei muito de conhecer, de conversar, porque quando falamos de futebol falamos de facto com uma pessoa verdadeiramente fantástica. Aliás, se nos estiver a ouvir, deixo-lhe aqui um abraço também ao Vítor Dias, que é nosso seguidor e ouvinte e vive na Póvoa de Linhoso, pelo aquilo que sei. Para o seu lugar chega Nuno Gonçalves. Nuno Gonçalves é um treinador que levou o AC Gonça da primeira divisão distrital para a divisão de honra. Esteve parado para reflexão, provavelmente durante uma ou duas épocas, e é o convidado exatamente da direção do Guilhofrei para assumir a equipa no campeonato da divisão de honra e recordo, o Guilhofrei está inserido na Série B. A acompanhar o Nuno Gonçalves vai estar ainda Pedro Vieira e por fim, dizer que há aqui uma promoção. Ele deixa de jogar futebol, é um homem da terra, é um guarda-redes muito experiente, mas deu o seu lugar e foi integrado e bem pela direção na equipa técnica liderada pelo Nuno Gonçalves. Para além disto, o Guilhofrei sabe a exigência
que é a divisão de honra. É um campeonato extremamente complicado, difícil, muito perto, naturalmente, da Pro Nacional. Teve a necessidade também de se reforçar, por exemplo, de Porto Dave. Chegam a Mário e Hugo Xavier. Depois do Sobreposta chegam, se não me falha a memória, 4 jogadores: o Bruno Ribeiro, o Luís Costa, o Noé Silva e o João, aliás, e o Noé Silva, exatamente. Portanto, são 3 jogadores que vêm do Sobreposta. Vem o João do Cerzedelo, vem o Renato Oliveira e vem o Figo, que esteve na última temporada no Vieira Sport Clube, um jogador formado no Sport Clube Maria da Fonte, teve passagem por Guilhofrei, deu nas vistas, veio para o Vieira Sport Clube, onde esteve 2 anos, e agora regressa a Guilhofrei. Isso significa um Guilhofrei mais forte? Mais forte, parece-me que sim, pelos dados que eu tenho aqui em termos de contratações e pelo valor dos jogadores. Confesso que não os conheço a todos, mas há aqui jogadores que de facto traz muita qualidade à equipa, nomeadamente Figo. É um jogador muito inteligente, é um jogador que olha, que eu não gostei de ver partir, por exemplo, do Vieira Sport Clube. Mas com isto do Guilhofrei dá a impressão de deixa-me dizer que o Tozé também chega, e parece-me, se não me falha a memória, o Tozé chega do Pica, portanto, a equipa fafense. Portanto, estes são reforços que já são conhecidos do clube e que deixa aqui antever, de facto, mais qualidade, mais opções, neste caso para o técnico Nuno Gonçalves, que certamente espera fazer uma grande época num campeonato que é extremamente difícil. Ficar acima do 7. E tem condições para isso. Mas pode uma equipa de uma freguesia, de um concelho pequeno, aspirar a mais do que a divisão de honra? Olha, o sonho comanda a vida, como se sabe. Agora, as dificuldades são muitas. E são muitas não é pela capacidade que essa possibilidade seja não concretizada. Isto eu vou-me explicar melhor e dizer o seguinte: a estrutura diretiva do Guilhofrei já nos fez ver, já deixou várias vezes que trabalha a sério. E quando eu digo que deixou essa imagem de trabalhar a sério, é exatamente olhar um pouco ao passado, ver o que é que a equipa conseguiu fazer nas últimas campanhas na divisão de honra, ver o que era a intenção dos seus responsáveis e da equipa no campeonato da primeira divisão. É que no campeonato da primeira divisão o Guilhofrei foi das poucas equipas que assumiu sempre um lugar de subida. Portanto, isto mostra a vontade de vencer. Agora, para chegar lá acima, a equipa tem condições. Tem condições. Na série, vai encontrar mais ou menos os mesmos também. E já lá vamos. Mas também se reforçam. Claro, e todos os clubes se reforçam. Agora, tem condições. Tem condições por aquilo que é o espírito apresentado por quem dirige o clube. Agora, se é difícil, a realidade é. Porquê? Porque não há, e o Zé Luís tocou aí há instantes atrás, num pormenor muito importante. O problema é que nós estamos num concelho rural, certo? Não temos grandes apoios de empresas, são poucas aquelas inseridas. Agora vamos vendo uma ou outra que já vem de fora, até ao Parque Industrial de Pepim, não é? Mas está ali localizado. Quem é que vai para Guilhofrei? Quem é que vai para Roças? Quem vai para o Mosteiro? Não há empresas. O que lá há é um serviço de restauração, chamado Snack Bar, e pouco mais existe nestas freguesias. E daí a dificuldade para poder chegar lá acima de forma sustentada. Eu penso que nesta altura, nesta época em que vivemos, é muito difícil, mas seja o Guilhofrei, seja quem for. E o principal clube da terra, o Vieira? O Vieira Sport Clube, que vai jogar este ano na Série A. Jogou nas últimas temporadas e após a reformulação devido à pandemia foram criadas 2 séries, como se sabe, e o Vieira jogou sempre na Série B, uma série competitiva, uma série de excelência
deste campeonato maior da Associação de Futebol de Braga. Mas em termos estruturais, digamos, querem equipamento, a direção naturalmente mantém-se. Olha, a direção tem que revelar mais. Parece que se vai mantendo. Claro, mas a direção do Vieira Sport Clube, eu penso que... Mas os benefícios naquilo que são os equipamentos? Já vamos a isso. Sabe que os equipamentos relativamente ao Vieira Sport Clube são municipais. Ok? Portanto, o município é o principal patrocinador do Vieira Sport Clube. Ou seja, é o município que dá a maior fasquia ao clube. Dentro daquilo que é a sua infraestrutura, a sua casa também, cedida, naturalmente, para o Vieira desenvolver o seu trabalho. Nomeadamente... Claro, sempre pouco na perspectiva dos dirigentes. Claro. E, para além disso, é um estádio aberto, porque é municipal, e o Ventosa joga ali. O Ventosa tem jogado no estádio municipal de Vieira do Minho. Portanto, é uma casa aberta, é uma casa do concelho, que tem sido, e porque está protocolado, naturalmente, desde há muitos anos a esta parte, a prioridade chama-se Vieira Sport Clube para a utilização do espaço. Mas sempre que não utiliza, a porta está aberta para outras entidades também desportivas aqui no concelho de Vieira do Minho. Deixe-me só pegar, e para não fugir, eu não queria deixar passar esta oportunidade de dizer o seguinte. E já que falou, a direção vai continuando, com sacrifício, com paixão, com a chamada dificuldade quase no seu todo. Felizmente tem pessoas capazes de resolver as situações menos boas que vão aparecendo. Eu até vou pegar numa frase sua, vale num termo vale seu. Vale a pena perguntar, e com esforço pessoal, algumas vezes. Mesmo eu ia chegar aí, porque há uma expressão que o Zé Luís, de quando em vez, utiliza, que eu gosto muito, o chamado mecenas. E o Vieira tem alguns mecenas, claro, numa dimensão muito inferior, integrados na direção, e que permite resolver algumas dificuldades. O que eu quero dizer também é que o Vieira Sport Clube não é da sede do concelho. O Vieira Sport Clube é de todo um concelho. E esta imagem, por mais que custe passar, vai ter que passar. As pessoas vão ter que insistir nisso mesmo, porque eu recordo-me que há uns anos atrás vinha gente de Roivães ao domingo ver futebol, vinha gente de Salamonte ao domingo ver futebol, vinha gente do Penedo a ver futebol, adeptos do Vieira Sport Clube que viviam noutras freguesias. Portanto, e isto tem que voltar. Tem que voltar, porque o Vieira, se o conseguir fazer, vai mostrar ainda mais a sua força. E pode até sonhar com outra divisão. E eu digo isto, pode, porquê? Porque o Vieira, felizmente, adquiriu ou readquiriu... O problema é esse, é ter capacidade para sustentar. Zé Luís, nós vamos ver. Olha, o clube onde as despesas aumentam naturalmente. Tem despesas, mas para além das despesas que tem, mais que isso, tem alguém que faz uma gestão fantástica. E essa gestão tem que passar para fora. As pessoas têm que perceber o que é que aquela gente de facto está a fazer. Está a voltar, certamente, o clube a ter a credibilidade que outrora teve e que a perdeu, mas pronto, todos nós temos também alguma cota-parte de responsabilidade nisso, e esta direção acabou por surgir num bom momento, porque é uma direção composta por gente que gera suas próprias empresas também. Se olharmos, temos ali gestores das suas próprias empresas inseridas na direção do Vieira Sport Clube. Portanto, eles sabem muito bem por onde pegar e como é que se deve recuperar aquilo que se perdeu outrora. E há que dizer, e há que enaltecer, e há que dar os parabéns a quem lá está. Independentemente falamos de quem for. Independentemente de falar de adeptos. E os adeptos? Os adeptos estão a voltar. Aliás, eu confesso que fiquei algo surpreso na última época desportiva. Olhei muitas vezes para a bancada a 5 minutos
do início do jogo, por exemplo, a 10 minutos do início do jogo, olhávamos para a bancada, era uma bancada despida. Ou seja, no nosso abrir e fechar de olhos, de repente víamos uma bancada totalmente composta. Isto para dizer o quê? As pessoas voltaram a acreditar no clube, as pessoas voltaram a ter paixão pelo clube. Agora existe entre comas, mais um pouco, porque Vieira está num escalão que de hoje para amanhã... Não só adeptos, mas também associados. Sim, claramente. Sabe que as instituições, para existirem, têm que ter associados. E os associados, quando fazem parte dessas instituições, têm que marcar presença, de uma maneira ou de outra. E pede-se muito isso também, naturalmente, aos adeptos de Vieira de Minho, aos adeptos do Vieira Sport Clube. A série em que o Vieira vai competir? A série... Já desta indicação de que é mais difícil. Não, eu confesso, e eu vou manter, eu já fiz uma publicação este ano também, que não vou deixar e que não vou perder a oportunidade de acompanhar aquilo que é a fantástica Série B. Não quer dizer que seja melhor que a Série A, mas se repararmos, e é neste pormenor que eu chamo a atenção, se repararmos na Série B, nós vamos ter aqui derbys que nunca mais vão acabar. O que é que os derbys vão tornar? Vão tornar uma Série B mais competitiva, mais renhida, porque ninguém quer perder derbys, como percebe. Estão aqui várias equipas do Concelho de Guimarães, nomeadamente o Berço, que vem do Campeonato de Portugal, o Taipas, o Ponte, o Santiago de Candoso, o Cerzedelo e o Sandinenses. São 5 equipas todas com potencial para estar nos primeiros lugares. E de alguma forma, só por estes derbys criados, esta série é atrativa. Agora, se me disser em nome daquilo que é o historial de cada clube, aí as suas séries estão repartidas. Nós temos clubes aqui com historial fantástico. Por exemplo, este ano vamos voltar à cidade. Vamos jogar na cidade. Vamos jogar na cidade desportiva de Esposende, que esteve, veja, uma cidade que num passado recente veio para a divisão de honra, certo? E que, para chegar de novo à Pro Nacional, andou ali 2 anos. Estamos a falar de uma equipa de uma cidade, e para quem conhece Esposende, é outra realidade que não é o Concelho de Vieira do Minho, não é? Em termos de indústria, em tudo. E, portanto, aqui demonstra também aquilo que é a dificuldade de uma equipa de cidade procurar o campeonato maior, mesmo sabendo que do outro lado existe outras condições em termos daquilo que é o apoio financeiro de empresas, mas para chegar à Pro Nacional não chega. Por isso é que eu digo, o dinheiro só não chega. Mas tem que ter plantéis. Esta quinta posição, no mínimo, é para repetir. Eu acho que o Vieira tem condições, muito sinceramente, num quadro normal de competição. Isto aí, o quadro normal é chamado eu chamo-lhe o quadro normal quando não há muitos castigos, quando não há muitas lesões, quando há um plantel equilibrado, numa estrutura como o Vieira Sport Clube pode sonhar com mais que isso. Esta é a minha perspectiva. Comparando com equipas, as outras equipas da série? Sim, mas atenção, nós estamos a falar do Vieira Sport Clube, por aquilo que conhecemos, o que é o seu plantel. Agora, vou-lhe dizer, por exemplo, aqui, que o Ninense tem sempre boas equipas, o Forjães reforçou-se muito bem, vem do Campeonato de Portugal, volta a cair na Pro Nacional, o Futebol Clube de Amares reforçou-se muito bem, com jogadores que foram campeões, por exemplo, pelo Domiense. Aliás, é treinado por um treinador vieirense, Nelson Martinho, o Futebol Clube de Amares. Depois tem sempre um clube muito apetecível, muito bairrista, muito certinho, muito pagador até, pelo aquilo que eu sei, que é o Porto Dave, do Concelho da Póvoa de Lanhoso, da vizinha Póvoa de Lanhoso. O Grupo Desportivo de Prado
que está também inserido numa zona fantástica em termos e que vai abrir a temporada com o Vieira. Exatamente. Depois o Santa Maria Futebol Clube, que está ali muito perto da cidade de Barcelos, a um raio de 3, 4 km, não mais que isso. Portanto, tem todas as condições de poder ir à cidade buscar atletas formados naqueles clubes, nomeadamente no Gil Vicente. Para além disso, o Vieira Sport Clube, porque é um velho histórico, joga na Série A ou na Série B, tem um passado riquíssimo também. Depois um Cabreiros, que eu fico surpreendido também, mas enalteço da mesma forma, porque vai ter uma equipa, por aquilo que são os reforços já conhecidos, vai ter uma super equipa nesta Pro Nacional Série A, e o Cabreiros, que é muito bem treinado também por um velho conhecido nosso, que coloca nas suas equipas a energia ou a vitamina necessária de competição, e uma competição para ganhar, que é o Dinis Rodrigues, como toda a gente sabe. O Sampaio de Arcos, que não joga em Sampaio de Arcos, porque o campo do Sampaio de Arcos não tem medidas para a Pro Nacional, portanto é uma casa emprestada, é um clube que anda com a casa sempre às costas e que tem feito cada campanha na Pro Nacional, campanhas muito, muito, muito interessantes. Depois o Marinhas que é, como se sabe, é colado ao Concelho de Esposende, não é? Atravessa-se a passadeira, sai-se de Esposende e entra-se nas Marinhas, por assim dizer. Tem sempre também boas equipas, e recheia-se ali naquela zona, inclusive vai até Viana, porque também há muitos reforços dali. O Ninense, que é do distrito do Concelho de Famalicão, também muito bem treinado, mais um grande treinador à frente desta equipa, que é o Mário Jorge, e que se mantém. Ele que esteve no Ribeirão num passado recente, onde conseguiu subir a equipa também dos distritais aos nacionais. Está no Ninense há 2 épocas. É outra equipa que vai dar dores de cabeça. E o Martim, que é também treinado por um jovem treinador e que tem uma bagagem muito grande em termos daquilo que é o conhecimento do futebol. E acredito que esta série tem de facto um leque de jogadores que permite que a Série A seja muito competitiva também. Agora, relacioná-la com a Série B, o Vieira vai jogar na Série A. Eu não quero dizer, nem quero tirar aquilo que é o mérito das equipas e o valor, sobretudo o valor das equipas da Série A, mas parece-me que continua a ser a Série B onde se entra naturalmente uma maior competitividade, muito pelos derbys, os muitos derbys que vão ser jogados ao longo da época. Nesta conversa não podemos deixar de falar também naquilo que é a formação. Sim. Existe, enfim, formação, particularmente no Vieira, que tem as camadas juvenis, já foi repetido muitas vezes, 200 crianças ou mais. Ultrapassar esse número nesta altura, sim. Que praticam desporto através disso, mas há também, ao nível particular, também uma escola de futebol. Que é os craques, não é? Portanto, é formação. Está-se a formar. Agora, que futuro é que vão ter os jovens jogadores? Eles sonham todos ser Ronaldos. Esta pergunta dá resposta. Exato. Mas eu queria chamar a atenção deste pormenor, porque é importante até para aquilo que é o trabalho na formação dos treinadores, porque só as pessoas presentes é que se percebe de que facto o Zé Luís treina a equipa de iniciados. Se soubesse. Não, eu vou deixar isto, é importante, e ainda bem que fala no futebol de formação. Isto vai ajudar tudo e todos, aquilo que eu vou dizer. Aliás, a própria... Mas não leva os pais a sonhar com Ronaldos, como uma ocasião ouvimos aqui um convidado nosso, noutra área. E há legitimidade. Claro. Há legitimidade. Sonhar, pode-se sempre sonhar. E acredito que vamos ter aí bons valores também no futuro, noutros escalões, a ganhar muito dinheiro. Temos um vieirense que tem também uma escola, os Cintas, o Zé Martins, sim, que tem hoje ainda um vieirense também, vieirense de origem inicial, olha, que é o Diogo Dalot. O Diogo Dalot está no Manchester United. O Yuri Ribeiro, que esteve na escola de formação Os Craques,
está na Polónia. Portanto, está na primeira divisão da Polónia. Já passou pelo Benfica. E num bom clube, passou pelo Benfica. Mas há outros exemplos. Olha, o Calisto, que estava na escola de futebol, o Fintas, foi eleito o melhor jogador de torneio da Madeira da Camacha. Representou a escola de futebol, o Fintas. Deu o salto agora porque vai jogar no Nacional e vai servir a equipa do Merlinense Futebol Clube. Portanto, no seu escalão. Isto quer dizer que os jovens sonham. Mas o que é importante para alimentar esse sonho? Eu há pouco pegava no seu exemplo, imagino que está a treinar uma equipa de iniciados, preparou a sua equipa para o jogo e eu tenho o meu filho a jogar no seu escalão. E então o Zé Luís preparou a equipa, escolheu o esquema tático para se jogar, ou vais mais por dentro, ou vais por fora, és mais interior, jogas ali, jogas acolá. E eu estou por fora a dar outras indicações ao meu filho. Portanto, aqui não pode ser. Pois, mas sempre se fala no futebol os treinadores de bancada. Mas é importante que nós tenhamos essa consciência de que não ajudamos e só dificultamos, quer os nossos filhos, quer a vida de um treinador de formação. Estimular sem orientar. Exatamente. E dentro daquilo que era o propósito e que pretendia, há que enaltecer quem trabalha com as camadas jovens. O Vieira trabalha com números já muito significativos, já ultrapassa os 200. A Escola de Futebol, os craques, tem muitos miúdos também. Então justifica-se mais uma vez. Aposta na tem estruturas para isso, para poder responder a tanta... Olha, precisava-nos mais campos de futebol. Precisávamos mais campo de futebol. O Vieira Sport Clube, no mínimo, teria que ter mais 2. Um já era bom, mas se tivesse mais 2, se calhar era o ideal para o número de atletas que já tem a competir na formação. A Escola de Futebol, os craques, que vai utilizando o campo A, o campo B, o campo C, vai tendo também essa pessoa, mas se calhar também já merecia um espaço só seu para poder trabalhar. Agora, o futuro vai-se fazendo e vai-se caminhando. Vai-se caminhando para esse só futuro. Para o grande área. O que é que podem os acompanhantes do desporto esperar desta próxima época do grande área da Rádio Alto Ave? A grande área vai continuar a fazer o seu trabalho de divulgação. Temos a felicidade de estar bem inseridos no meio e conhecer naturalmente praticamente todos os seus intervenientes. A boa relação também com os clubes que a grande área adquiriu. Eu, quando falo grande área, falo Rádio Alto Ave. A grande área é só um programa da Rádio Alto Ave. A Rádio Alto Ave ganhou um estatuto já muito significativo em volta do futebol. E hoje posso lhe dizer que há muita gente que quer entrevistas na grande área, porque é uma grande força do futebol distrital. E a sétima gala, quando virá? Para o ano vamos tê-la. Eu ainda pensei, porque de facto, repara uma coisa, para se criar uma gala com esta dimensão, vamos ter 2 séries da Pro Nacional, 3 séries da Divisão de Honra e vamos ter 5 séries da primeira Divisão Distrital. Ora, até que ponto é que é justo? Porque nós podíamos fazer isso. Melhor jogador Pro Nacional. Melhor jogador Pro Nacional, teríamos que ter um leque, e felizmente também temos esse júri que é feito por treinadores das duas séries. Isto é, podíamos fazer aqui entre a série A e a série B o melhor jogador, a ver o primeiro, o segundo e o terceiro nomeado das 2 séries. Aqui, 3 nomeados das 5 séries. Aqui, 3 nomeados das 3 séries. E nós vamos ter que fazer mais uma vez o sacrifício, é a chamada dor de cabeça, mas quando gostamos daquilo que fazemos-lo com todo gosto. Portanto, vamos ter o regresso da gala na próxima temporada. Fica já essa promessa também. Agora que nos vai dar no trabalhão José Luís Machado, lá isso vai, porque são muitas séries ao nível da primeira, da Divisão de Honra e também da Pro Nacional. É isso que depois os ouvintes poderão naturalmente observar e, se quiserem, comentar. Começamos já agora, só para remate final. Os ouvintes podem sempre comentar, mas nós preferimos sempre o comentário final dos intervenientes. São eles que dão corpo ao manifesto, porque depois nós, enquanto espectadores, temos 1001 opiniões e são todas diferentes. Portanto,
Ainda bem que não temos todos uma opinião igual. Só para fechar, dizer que no dia 13, no fim de semana de 13 de setembro, abrimos mais uma tarde esportiva e vamos acompanhar todo o futebol distrital. E com isto concluímos este falar daqui dedicado ao desporto e à antecipação da próxima época com o António Silva, que é o responsável do desporto da Rádio Voltava, a quem agradeço mais uma vez esta disponibilidade. Onde quer que nos tenham estudado, continuo com um bom fim de semana, 2 a 8 dias, vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.